Bem, todo mundo que prega essa mensagem do filho pródigo, ela faz questão de pregar na visão do filho que foi. Aquele filho que ele cometeu vários erros. Primeiro erro, ele pediu a herança para si. Ora, herança é um conjunto de direitos, obrigações e bens transmitidos aos herdeiros de uma pessoa devido ao óbito dela. Como é que esse filho queria já aproveitar de algo que não lhe pertencia? Seu pai ainda estava vivo, porque se ele chegou para o pai e disse, né, pai, dá-me a parte da minha herança, ele já cometeu ali o seu primeiro erro, que foi querer algo que não lhe dizia respeito naquele momento. Então, este foi o primeiro erro do filho pródigo. Então, desde que ele cometeu esse primeiro erro, a vida dele mudou, porque sobre ele não havia mais a bênção do Senhor. Passou a estar sobre ele uma maldição, que é a maldição da ganância. E tudo aquilo que você tem ganância em gastar, em pegar para si antes do tempo certo, ou que não é seu, isso é errado. E aí o bem se dissipou rapidamente, porque com certeza ele arrumou muitos amigos, ele passeava muito, ele gastou com tudo que ele queria. E daí o que aconteceu? Veio a fome naquela cidade. E vindo a fome, ele arrumou um emprego, que até o emprego estava difícil, dado a circunstância que aquela cidade, aquele local passava naquela época. E o único emprego que ele arrumou foi para alimentar porcos. Enquanto ele alimentava, ele foi dar as vagens de alfarrobeira. Alfarrobeira é uma vagem grande. Ela costuma ser acastanhada. Ela é verde quando nova, quando velha ela fica acastanhada. Que geralmente ela é picada ou pisoteada para dar ao gado, que no caso foram porcos que ele foi cuidar. Que a Bíblia, em algumas versões, fala que foi porcos. Então, aquele filho pródigo, que é aquele filho que pegou a herança antes da hora e dissipou todos os seus bens, que gastou mais do que era necessário, que ele esbanjou tudo o que tinha, da forma que não era rentável, que era de uma forma prejudicial, ele se viu numa posição de tremenda miséria. Então ele pensou, poxa, eu estou aqui, sendo que lá na casa dos meus pais, os empregados comem melhor do que eu. Eles têm alimento com fartura, eles comem o que querem. Então ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou me levantar, vou voltar para casa e vou falar com o pai que eu errei, que vou pedir desculpa e que eu quero voltar a ficar lá. É claro que ele sabia o pai que tinha, então que o pai acolheria. Só que quando ele foi e o pai o avistou de longe, o pai ficou muito feliz, porque o filho dele estava retornando. E o pai dele, mesmo ele tendo cometido o erro de pedir a herança dele antes da hora, que foi um erro terrível que ele fez, mesmo ele tendo se mostrado um filho pródigo, um filho indigno de confiança, o que o pai fez? Ele mandou os seus servos trazerem roupas novas. Roupas novas significa que o pai estava perdoando o passado dele. Que aquilo que ele tinha feito de errado, ele não ia levar em conta. Deus, que
o perdão estava sendo disponibilizado ao filho. A segunda coisa que se observa é que o pai colocou no dedo, mandou colocar no dedo dele o anel. O anel significava a identificação de uma família naquela época. Significava que a bênção que acompanhava aquela família estava sobre ele. Em qualquer lugar que ele fosse, ele era identificado pelo anel que ele possuía na mão. E aí, ele mandou pôr-lhe calçados em seus pés, um calçado novo, que significava que a partir dali haveria um novo recomeço. Bom, isto é a mensagem que todos nós estamos acostumados a ouvir nas igrejas, a ouvir, e é a coisa mais importante que se tem em conta. Mas eu quero chamar a atenção de uma outra parte. E o outro filho? O filho mais velho. Primeiro, o que eu quero falar sobre o filho mais velho é que ele estava trabalhando. Ele era uma pessoa responsável. Ele era obediente. Então, ele era trabalhador. Ele era responsável e ele era obediente. Porque ele cuidava da fazenda do pai, ele cuidava de toda a casa, ele ficou ali fazendo companhia ao pai dele. Mas há uma coisa que esse filho mais velho, que ficou naquela casa, ele não conseguiu alcançar. Que foi, uma vez que o filho mais novo pediu que o pai dividisse a herança e lhe desse a parte, tudo aquilo na fazenda que havia não era mais do pai, era a parte dele. O pai vivia com ele. Então, na verdade, os dois desfrutavam de tudo aquilo que a fazenda tinha, que as terras tinham. Então, esse filho mais velho, na verdade, ele era o dono da terra. Mas acontece que ele não conseguiu entender isso. E ele achava que o fato dele ser trabalhador na fazenda e o pai está lá, ele se viu na condição de empregado. Ele não conseguiu alcançar a visão de que ele era um filho, que ele estava desfrutando de algo que era seu, ou que, corretamente, seria seu no momento oportuno, que é quando o pai dele deixasse de existir, né? Viesse a óbito. E a responsabilidade que ele tinha com a fazenda não passou a ser mais do que a responsabilidade de um empregado. Então, novamente, ele se reconhecia apenas como um empregador, um empregado, trabalhador, um empregado que era responsável por cuidar de tudo aquilo, era um empregado que era obediente às ordens que recebia. Mas ele ficou muito chateado, porque ele descobriu que aquele novilho gordo que ele mantinha na sua casa, que geralmente ele era guardado para momentos festivos, de celebração, o pai pegou e matou aquele novilho para poder comemorar a volta do filho.
E ele foi reclamar aquilo, como é que o filho vai, gasta, e ele mata o novilho cevado, ou seja, aquele novilho gordo, e dá para comemorar a volta de um filho esbanjador, de um filho indigno, um filho que gastou tudo de forma desnecessária. Ele também não conseguiu alcançar de que aquele animal era dele. Ele não conseguiu alcançar de que os bens que estavam naquela fazenda pertenciam a ele. E que como aquele gado, aqueles bens pertenciam a ele, ele poderia ter usado no momento que ele quisesse. Ele poderia cismar e falar assim, pai, hoje eu vou fazer uma festa, vou chamar umas pessoas, uns amigos aqui para nós comemorarmos um dia de trabalho, viu? Aí, certamente, o pai ia participar da festa, ia se alegrar com aquilo. E eu fico pensando, quantos de nós estamos aqui reclamando da vida porque o filho pródigo, ele tomou tudo, gastou tudo, ele usou e abusou dos seus direitos, depois volta e quer ser amado e consegue ser amado, como se nada tivesse feito. Mas se o maior erro está no filho que ficou, que é um filho que não alcançou o conhecimento, ele não teve a sabedoria para entender que o maior abençoado da história era ele, porque tudo o que tinha era dele. E isso mostra que o filho mais velho e o pai, eles não tinham comunhão. Então mostra falta de comunhão. O pai e o filho apenas ocupavam o mesmo espaço. Quantas vezes nós temos ocupado o mesmo espaço que Deus tem ocupado, mas nós não entendemos que Deus quer ter comunhão com a gente? Quantas vezes você, assim como eu, paramos e reclamamos que eu queria isso, eu queria aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, sendo que tudo está ao nosso dispor, está nas nossas mãos. Basta a gente apenas dizer a Deus, Senhor Jesus, eu preciso disso. Senhor Jesus, por misericórdia, eu preciso daquilo. Senhor, meu Deus, eu preciso que o Senhor venha estar comigo. Em outras palavras, falta comunhão entre nós e Deus. E daí eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo, em que muitas vezes o erro da gente não conseguir as coisas, o erro da gente estar fracassado nos nossos sonhos, nas nossas labuta, não é porque Deus não quer nos dar, é porque nós não entendemos a nossa posição diante de Deus. Nós não alcançamos ainda que nós ocupamos posição de filho, posição de quem é amado pelo Pai, que no caso é Deus. Eu espero que você reflita muito sobre essa pequena mensagem que eu dei hoje. Que você lembre-se sempre de que você e o Pai devem ter comunhão. Não apenas você ver Deus